Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ivan Urcai, o canal é o Síndico Agora e hoje nós vamos falar de um assunto, uma questão que eu gosto muito, que é a inteligência emocional. Esse conceito começou a ser estudado com mais vigor na década de 80 e 90. Foi quando os pesquisadores, as pessoas envolvidas nisso, começaram a perceber o quanto a nossa emoção, né, ela influencia não na aquisição de informações, não na inteligência, mas muito mais na utilização da nossa inteligência, né? Ou seja, como a nossa como a nossa emoção ela mexe com a forma que a gente manipula, que a gente utiliza, que a gente usa a nossa inteligência. E um exemplo que eu dou é, às vezes, nosso mundo é condominial, né? Então, muitas vezes acabou uma assembleia, puxa vida, naquela hora porque eu fiquei nervoso, eu devia ter falado tal coisa, eu esqueci de falar tal coisa. Ou então o contrário, porque a nossa emoção, ela muitas vezes pode nos excitar, como também pode nos deixar meio apático. Puxa vida, eu fiquei quieto, eu devia ter respondido, eu não devia ter respondido daquela forma, eu respondi certo, mas o resultado pode ser diverso daquilo que eu queria pela forma emocional que eu me comportei. Então, a inteligência emocional para um síndico que tem que lidar com funcionários, com condôminos, com fornecedores, com prestadores de serviço, é fundamental, ou seja, ele tem que usar de toda uma técnica para poder atingir os seus objetivos, ou seja, é conseguir convencer as pessoas e também ser convencido de uma forma inteligente. Numa discussão, numa conversa, não se exaltando demais. E eu costumo fazer uma brincadeira que é a seguinte: muita gente pensa que a gente tem um órgão no corpo para pensar. E eu digo que não, eu digo que a gente tem três. O primeiro é, claro, o cérebro. O segundo é o coração. E o terceiro é o fígado. Quando a gente pensa com o coração, a gente é bonzinho com tudo, permissivo com tudo, aceita tudo. Isso não está certo. Essa não é a forma correta. Um administrador, e vamos ver o síndico como um administrador, e vamos ver a sua ocupação como uma administração. Ele não pode ser bonzinho, ele tem que ser uma pessoa racional, justa, nem muito bonzinho, ou nem pensar com o fígado, em que tudo é levado a ferro e fogo. Às vezes o síndico ele é obrigado a conviver com um conselho fiscal que quer processar todo mundo, cobrar todo mundo, punir todo mundo, mudar todo mundo, advertir todo mundo. E não é assim que a coisa funciona. Às vezes ele é obrigado também a conviver com um conselho fiscal, um conselho consultivo que é muito permissivo. Ou seja, as pessoas pensam com o coração, ao passo que aquele outro exemplo que eu dei pensa com o fígado. Ou seja, tudo tem que ser feito a ferro e fogo. Então, o que acontece? Primeira coisa para a gente entender a inteligência emocional, a gente tem que entender o que é emoção. E normalmente quando alguém pergunta para você o que é emoção, a primeira coisa que a gente fala, como eu falaria também, como eu falo, é o que a gente sente. Emoção é o que a gente sente. E não. Você toma uma martelada no dedo, você sente o quê? Dor. Aquilo não é emoção, é dor. Então, a emoção que a gente está falando é aquilo que ativa, é aquele sentimento que ativa um comportamento no nosso cérebro, né? Quando você tem uma sensação de frio, de calor, de dor, você não ativa o seu cérebro, você não aciona o seu raciocínio. A inteligência emocional está preocupada com aquela emoção que ativa o funcionamento do seu cérebro. E é isso que você tem que controlar, é isso que você tem que entender, você tem que saber exatamente qual é o seu comportamento correto, independente
da sua emoção. Claro que a emoção muitas vezes auxilia a gente na vida, mas em termos administrativos é meio difícil. Então, o próximo vídeo eu vou falar de tumulto em assembleias, aquelas assembleias tumultuadas, tá? Por quê? Eu estou dando esse vídeo de inteligência emocional, que é quase uma introdução ao próximo vídeo, que é assembleias conturbadas, assembleias complicadas, tá bom? O sentido da função da inteligência emocional é controlar o seu comportamento de forma racional dentro de determinadas situações. Um exemplo, controla a sua respiração. É uma coisa que às vezes deixa a gente mais tranquilo, não estou dizendo calmo, eu estou dizendo tranquilo a ponto de encontrar uma solução para um questionamento que é feito, uma acusação que é feita numa assembleia. Então a gente já começa mantendo a respiração tranquila, mesmo diante de uma emoção, né, de uma situação que seja desfavorável a gente, que seja desfavorável ao síndico. Na verdade, a inteligência emocional, ela nos prepara para reagir, porque agir não tem jeito. Na hora você fica nervoso, na hora você fica preocupado, na hora você fica apático. E a inteligência artificial, a inteligência emocional, ela te prepara, ela te conduz, ela te doutrina a, em qualquer situação, ser uma pessoa racional, ser uma pessoa inteligente, usar a sua inteligência para te favorecer, a inteligência ao seu dispor. Você tem a inteligência, só que a emoção perturba essa utilização da sua inteligência. Existem situações em que a gente vai ser calmo, muito calmo quando não deveria, ou muito nervoso quando não deveria. Ou seja, são situações que a gente tem que evitar e o ideal é o meio termo. A gente entrar para uma assembleia ou entrar para uma reunião com fornecedores, o prédio está numa situação difícil, ou o fornecedor não está trabalhando, fornecendo equipamentos ou produtos de forma adequada, está muito caro, muito barato, ou então você está vendo que um contrato qualquer de um prestador de serviço não está bom, não está certo, o serviço que ele está prestando não está bom, vamos fazer uma reunião? Vamos, mas vamos manter a coisa sob controle, intelectualmente sob controle. Nunca perca o controle, porque com o controle você vai se utilizar de toda a sua capacidade mental e todo o seu conhecimento, ao passo que a emoção ela turva a sua forma de se comportar perante aquilo que eu te falei. Um funcionário, você precisa divertir um funcionário, você precisa demitir um funcionário, até mesmo você precisa contratar um funcionário, mas normalmente são em situações que você está sendo colocado sob pressão, tá? Ou seja, a inteligência emocional, ela se preocupa com a sua reação, com o seu comportamento, com o andamento do seu dia a dia, nas condições em que você, no mais das vezes, está sob pressão. E isso tem pessoas que, a maioria das pessoas, eu também, às vezes pode perder um pouco o controle da situação, o controle de tomar decisões, tá bom? Então é importante, assim, eu comecei a estudar o fenômeno da inteligência emocional. Isso me ajudou muito a entrar numa assembleia, entrar numa sala de aula, entrar numa palestra com a emoção neutra, para que eu pudesse explorar ao máximo a minha inteligência. Há muitos anos eu mexo com condomínio e eu tenho conhecimento, mas às vezes a situação emocional me atrapalha. E isso é muito comum. Você pega uma pessoa que é um expert no assunto e na hora de fazer uma reunião, na hora de fazer uma palestra, na hora de dar uma aula, se não tem prática, se não tem experiência, na hora de gravar um vídeo também, tá? Então é uma ferramenta que eu utilizo para mim. Esse vídeo aqui
introdutório ao próximo vídeo, que vai estar o link, assim que eu publicar o próximo vídeo, o link vai estar no canal, como eu sempre faço. Você vai poder assistir esse vídeo, entender muitas coisas que vão ser faladas no próximo vídeo. Não é raro, muito pelo contrário, é bastante comum assembleias tumultuadas, né? Principalmente em duas situações: se a administração está bem feita ou se as pessoas que não estão habituadas a participar de assembleias ou pouco se importam em participar de assembleias, elas podem achar estranho um pequeno grupo de pessoas, porque normalmente a assembleia tem muito poucas pessoas em relação ao número de unidades que tem o condomínio, um pequeno grupo de pessoas decidirem por todos. É democracia. Você não vai na assembleia porque não quer. Porque não pode é uma ou outra, mas porque não quer é a maioria das vezes. Existem 5 pilares sobre os quais a inteligência emocional está alicerçado. O primeiro é conhecer as suas emoções, ou seja, aquele jargão, né, que muito filme chinês fala: conhece-te a ti mesmo, ou seja, conhece as suas emoções, entenda as suas emoções, saiba como você funciona sob emoção, tá? A partir do momento que você conhece a sua emoção, você tem que começar a aprender a controlar a sua emoção. Ou seja, eu sei que eu sou um cara muito nervoso, eu sou um cara muito passivo, enfim, eu explodo de vez em quando, ou quase sempre. Você tem que se conhecer, você tem que conhecer a sua emoção. Em segundo lugar, você tem que controlar a sua emoção. Você tem que ser uma pessoa que se motive. A motivação não é exagerar, não, agora eu vou chegar, sempre vou abafar nas assembleias, nas reuniões, nas conversas, não. É se automotivar para se manter sempre ligado nesses momentos em que você precisa tomar decisões, ou ser contrário a decisões, ou impor decisões. Você precisa estar motivado também a ser contrariado. A gente precisa lembrar que muitas vezes a gente coloca em votação numa assembleia coisas que são ideia do síndico. O síndico tem um projeto, e eu tenho uma teoria de que o síndico não pode ter projeto próprio, tá? Ele tem que ter uma ideia e compartilhar essa ideia com as pessoas. E às vezes essa ideia que ele acha fantástico, puxa vida, há tanto tempo eu estou tentando fazer isso, a assembleia desaprova. Então, muitas vezes a gente precisa ter controle no momento em que a gente é contrariado, tá certo? O quarto pilar é empatia. O que é empatia? Né? Uma palavra que é muito comum hoje. Você precisa ter empatia. O que é? É se colocar no lugar dos outros. Entender a posição dos outros. Principalmente se a posição de uma determinada pessoa for contra o correto, contra o necessário. Existe um motivo para essa pessoa estar sendo contrária, é uma coisa óbvia. Então a empatia é tentar se colocar no lugar dessa outra pessoa e tentar convencê-la, entendendo por que essa pessoa tem essa opinião. E, finalmente, o quinto pilar da inteligência emocional é o interrelacionamento. As pessoas precisam aprender, e o síndico deve, as pessoas precisam, e o síndico deve aprender a se interrelacionar com as pessoas. Um dos 7 erros que eu coloquei num vídeo a respeito do síndico, os erros, os principais do síndico, um deles é a falta de comunicação com os moradores, com os condôminos. É falta de relacionamento com os condôminos. O síndico ele precisa se relacionar. Se ele foi eleito para isso, ele precisa ter paciência, se ele não tem esse hábito, e aprender a fazê-lo, que é se relacionar com as pessoas, com os moradores, com os funcionários, com os fornecedores, com os prestadores de serviço, com a administradora. Não é assim ser bobão de querer conversar com todo mundo, é relacionamento.
Lógico que acerca das questões condominiais, né? Pode depois nascer um relacionamento mais profundo, mas ele precisa se relacionar com as pessoas, ele precisa ter um interrelacionamento com relação a questões condominiais, tá bom? Então, falando de inteligência emocional, eu fiz uma introdução, uma pequena introdução, e é lógico que se as pessoas quiserem saber realmente o que é inteligência emocional, quiserem aprender o que é isso, se quiserem se aproveitar desse conhecimento, vai ter que pesquisar. Na internet você fica o dia inteiro vendo questão de inteligência emocional. Você vai ter pessoas que você vai ver vídeos que vão explicar muito melhor do que eu expliquei. Tá? Mas eu não sou profissional dessa área. Eu sou advogado, administrador de condomínio, síndico profissional. Mas esse vídeo é para alertar vocês de que é um assunto que quem quer ser síndico profissional ou orgânico, o orgânico é aquele residente, eu estudaria com bastante carinho a questão da inteligência emocional. No vídeo anterior, eu falei da responsabilidade civil e criminal do síndico, que é uma coisa importante que o síndico deveria saber antes de se candidatar, não que seja um bicho de sete cabeças, mas saber onde ele está entrando. E a partir do momento que ele foi eleito síndico, uma das primeiras coisas que ele deve fazer, além de conhecer o condomínio, né, eu tenho um vídeo também, o que o síndico precisa fazer. A primeira coisa é conhecer o condomínio, conhecer todo o condomínio. Mas, paralelamente a isso, dá uma olhadinha lá na responsabilidade civil e penal, o que é isso, quais são as implicações que isso pode trazer para o síndico, e ele começa a ter uma visão um pouquinho mais administrativa, no sentido de não lesar, não comprometer a legislação, não se envolver em questões, não tomar decisões que possam lhe trazer prejuízo no futuro. Problema financeiro, porque ele pode ser cobrado financeiramente por determinadas atitudes, e ações penais. As ações penais e as civis eu também vou falar com um pouquinho de mais tranquilidade no vídeo sobre tumulto em assembleia, tá bom? Que ia pedir para vocês, como sempre, dar um clique no vídeo, se inscreva no canal. Se você se inscrever no canal, clica no sininho para você ser notificado. Se você achou que é um assunto que, puxa vida, eu gostaria de que uma determinada pessoa ou várias pessoas entendessem sobre essa conversa, esse vídeo que eu vi, compartilhe esse vídeo com alguém, isso ajuda muito o canal, tá bom? Então vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.